Boa noite, graça e paz. E Feliz Natal, né? Finalmente nós chegamos no Natal e a gente sabe que chegou no Natal porque todo mundo está viajando, menos a gente, né? E aí a gente fala, puxa, Natal chegou e de novo, né? Mais um ano nós não fomos para Paris, né, no Natal. Mas que bom que estamos aqui, né? E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versos 25 ao 35, e a gente vai fazer a leitura aqui de um recorte do Natal, né, do nascimento de Jesus, que é o tema que nós estamos falando esse mês. Lucas, capítulo 2, dos versos 25 ao 35, você pode acompanhar a leitura aqui, diz assim o texto. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. E Simeão abençoou-os e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. E também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Oremos. Senhor, mais uma vez nos colocamos em sua presença, pedimos nessa noite que o Senhor, por meio da leitura da sua palavra, possa nos instruir, ó Deus, que possamos aprender aqui as lições que tiramos deste texto e que essas lições, ó Deus, persistam conosco no decorrer do ano, na verdade, no decorrer da nossa vida. A palavra do Senhor é alimento para o nosso coração, para a nossa alma, e o Senhor conhece como está cada coração aqui essa noite. Eu tenho certeza, Deus, que o Teu Espírito Santo há de falar conosco, há de nos abençoar essa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Era uma madrugada em Bristol, Inglaterra. O sol ainda não havia tocado as janelas do orfanato de George Miller. Ele se levantou como sempre fazia, não para buscar pão ou organizar finanças, mas para orar. E lá embaixo, no andar de baixo, centenas de crianças acordavam com fome. A despensa estava vazia. Não havia pão e nem leite, e nem dinheiro. Apenas pratos e copos alinhados sobre a mesa comprida, esperando pelo impossível. Qualquer pessoa sensata diria, isso é loucura. Mas Miller carregava algo mais profundo que lógica. Carregava uma promessa. Deus havia dito que supriria todas as necessidades. Então ele chamou as crianças para se sentarem com os pratos ainda vazios e começou a agradecer pelo alimento que ainda não existia. A cena parece quase absurda. Um homem agradecendo por um milagre antes do milagre acontecer. Mas foi ali, naquela mesa silenciosa e vulnerável, que o extraordinário chegou. Poucos minutos depois, ouviram-se batidas na porta. O padeiro apareceu dizendo que sentira o impulso de fazer pão extra naquela madrugada. E o leiteiro, com o carro quebrado bem diante do orfanato, ofereceu todo o leite que carregava. Deus respondeu. Não adiantaria dizer que Miller nunca teve medo ou dúvida, mas ele esperou pacientemente, persistentemente, porque acreditava que Deus é fiel. Essa é uma história verídica, né, que fala a respeito do evangelista George Miller, né, que construiu um orfanato sem nunca pedir dinheiro para ninguém. E essa é uma ocasião, né, que está
registrada na sua biografia desse ato de fé, né? E George Miller é conhecido, né, como um homem de fé, e eu fico imaginando nessa situação dele, né? Crianças com fome, a mesa preparada, mas não tem alimento. O que você faz numa hora dessa? E aí, Miller, né, ele tem uma ideia. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo alimento que Ele há de conceder, de providenciar para nós. E alguns diriam pela sorte, né, ou pelo destino, né? Um padeiro fez pão extra e decidiu aquele dia doar para o orfanato dele, né? E da mesma forma, né, um carro do leiteiro que passava ali na frente estragou, e aí ele não conseguiria chegar na outra cidade e o leite estragaria, e aí ele doou também para o orfanato. A gente pode tentar chamar isso de coincidência, de destino, de qualquer coisa, mas a resposta foi Deus, né? Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra. E a gente está diante de um homem aqui, Simeão, aliás, ele também era um homem de fé. O texto fala aqui para a gente que Simeão ele não esperava pelo pão físico, como Miller, mas ele esperava pelo Messias, que é o pão do céu, o verdadeiro pão do céu. Ele não estava sentado diante de uma mesa vazia, como Miller, mas ele estava todos os dias no templo e sentado ali diante da promessa do Espírito Santo, né, que havia feito a ele de que ele não morreria sem antes ver a salvação, né? E quando ele viu, né, quando ele chega no templo e ele vê aquela criança no colo de Maria, ele soube naquele momento que tudo tinha valido a pena. Valeu a pena a espera. O milagre para Simeão não chegou nos acréscimos, apesar de ele ser já idoso, né? Mas a gente tem costume de falar, não, Deus, nos 45 do segundo tempo, Deus fez alguma coisa, né? Mas não foi nos acréscimos da vida. Na verdade, Jesus chegou no tempo certo, né? E Cristo veio, e isso muda tudo. E essa é a lição principal aqui, né? Para Simeão, era um dia comum, mas nesse dia comum, algo incomum e extraordinário aconteceu. E para nós também, que esperamos respostas do Senhor, né, talvez seja um dia comum hoje, mas dias comuns podem se tornar dias extraordinários. E eu gostaria de tirar aqui rapidamente, né, 3 lições que esse texto aqui me ensina. E o primeiro deles é que a fé madura, ela não tem pressa. Uma fé que é madura, ela não tem pressa. Simeão, assim como eu e você, ele vivia num mundo real. Um mundo que aparentemente não muda, né? Por exemplo, é a mesma coisa que acontece com a gente. Quem de nós aqui talvez não está esperando uma resposta de Deus sobre alguma questão da vida? De repente, você espera uma resposta de Deus a respeito de um diagnóstico, de repente a respeito de um filho que se distanciou dos caminhos do Senhor, de repente a respeito de um emprego, trabalho, sobre o futuro, sobre o casamento, sobre a reconstrução, às vezes, do matrimônio. Nós estamos sempre diante desses dilemas, porque a nossa vida ela é feita de dilemas. E a gente tem percebido que esses dilemas, que essas dificuldades, elas têm esse papel didático de conduzir a gente para Deus. Então, as dificuldades que aparecem na nossa vida, que a gente geralmente desanima e a gente desiste, na verdade, elas serviriam, se a gente estivesse olhando para o lugar certo, para fomentar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança, porque é assim que Deus trabalha. Eu sei que existe uma dificuldade quando a gente fala de esperar, porque a gente vive numa sociedade que desaprendeu a esperar. Nós não gostamos de esperar. A gente gosta do aqui e agora. Eu quero agora. E até as crianças, né, de hoje já nascem com essa perspectiva, né? Elas querem agora e pronto, né? E essa ideia do aqui e agora, ela é nociva para nós.
porque ela corrompe princípios que são fundamentais para o nosso desenvolvimento, né, para o nosso amadurecimento na fé. E a gente está diante aqui de um homem que está esperando. E não está esperando há poucos dias, ou há poucas semanas, ou há poucos meses, ou até alguns anos, mas décadas. Simeão está esperando essa promessa que o Senhor lhe havia feito por meio do Espírito Santo. Que ele não morreria enquanto ele não visse a salvação. E essa ideia da cultura do aqui e agora, ela é uma lição que nós aprendemos, mas me parece que, com base nesse texto aqui, Deus também ele educa o nosso coração, para a gente poder colher os frutos, né, e esperar o tempo certo das coisas. Então a gente, antigamente, né, isso era mais comum, a gente fazia as coisas e sabia respeitar os processos das coisas. Então você planta uma semente hoje e quando que você colhe ela? É rápido? Não, é demorado, é um processo. Mas alguma coisa diz para a gente que não, que as coisas elas têm que acontecer rapidamente, que a gente tem que usufruir das coisas. E a gente fica pensando às vezes assim que nós queremos plantar agora e já colher o resultado logo em seguida. E a gente não percebe a beleza que está nos processos. Os processos de espera, eles fazem bem para a gente. A gente fica ansioso, mas é uma ansiedade gostosa, né, que move a gente com esperança. É mais ou menos aquela ideia assim de alguém que, por exemplo, casou, né? Então você ficou noivo, marcou a data do casamento. E até chegar essa bendita data do casamento, você estava ansioso, você estava, né, ali esperando chegar aquele momento tão gostoso da vida, aquela nova fase, e aí você está ali, né, preparando aquele momento, porque você tem certeza que naquela data essa fase da sua vida vai mudar, vai chegar esse dia, né, o grande dia. É a mesma coisa em relação aos filhos, né, o casal engravida, enfim, e aí existe um tempo de espera. Não adianta você querer acelerar o processo, mas é um processo gostoso, de você já ir ali se acostumando, de você ir preparando o ambiente. Então, essa ideia de preparar o ambiente, de já pensar em como você vai cuidar daquela vida, né, que está sendo gerada, esse processo é gostoso também, e faz parte da vida, e constrói a gente, amadurece a gente. E enquanto está na barriga ali, você começa a pensar, rapaz, não tinha caído a ficha, mas eu vou ser pai. E ser pai tem as suas responsabilidades. O que eu vou fazer com esse menino aí? A gente vai jogar bola? Será que ele vai gostar de jogar bola? Que hoje as crianças nascem já mexendo no celular e jogando videogame, né? Então o futebol está ficando para trás, né? Mas, então essa espera, ela, ao invés de trazer alegria para o coração das pessoas, ela traz desespero. Então, assim, está demorando, a gente já fica desesperado. E a gente fica desesperado e a gente desiste de esperar. E o que Simeão ensina aqui para a gente é que a fé verdadeiramente madura, ela não tem pressa. O Espírito Santo, ele não prometeu para Simeão, ele não promete para a gente também acelerar esses processos naturais da vida. Mas ele promete para a gente uma coisa: fortalecer o nosso coração para que a gente permaneça esperando com esperança. Essa fé de Simeão aqui, ela vai contrastar com a ansiedade da modernidade, né? Porque enquanto a gente quer resultados que sejam rápidos e instantâneos, Deus ele está mais preocupado em forjar, em formar o nosso caráter ao longo do tempo. Porque essa preparação do nosso caráter, ela não diz respeito a esse momento apenas, mas diz respeito à eternidade. Então, talvez você esteja orando há algum tempo já a respeito de alguma coisa. Talvez você está aí há alguns anos já esperando uma resposta de Deus, esperando a conversão de alguém, esperando que algo aconteça na sua vida, e você vai chegando àquela conclusão assim: será que vale a pena esperar? Será que vale a pena orar? Parece que está sendo inútil isso. Mas
persista. O Espírito Santo, ele capacita a gente para persistir, porque a resposta, ela pertence a Deus. O tempo pertence a Deus. O momento em que ele vai nos entregar a bênção pertence a ele. A fé madura, ela não exige pressa, porque ela encontra descanso no ritmo perfeito de Deus. Mas há um segundo ponto aqui, uma segunda lição que eu aprendo nesse texto, que é a respeito da luz, né? O Simeão, ele fala que ele encontrou a luz, e essa mesma luz que conforta, ela confronta também. O versículo 28, né? 28, a partir de 28 diz: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do povo de Israel. Então, esse menino, Jesus, ele é luz, mas ele é uma luz que conforta e ele é uma luz que confronta. Isso faz todo sentido, porque quando Simeão ele segura o menino, quando ele abraça o Jesus no colo, ele vê essa luz. E hoje a gente busca na religião, e às vezes até em Jesus, alguém que vai nos acolher, alguém que vai nos amar, mas dificilmente a gente pensa em Jesus como alguém que vai confrontar o nosso coração. E essa é uma característica interessante da luz, né? Porque a luz, ela traz alegria. A luz, ela alegra o nosso coração, mas a luz também tem a função de iluminar, de mostrar aonde estão as coisas erradas. Trazer luz para o coração é algo que pode ser desafiador para nós. Porque muitas vezes a gente acumula coisas nos cantos escuros do coração. E a gente vai deixando coisas ali que não deveriam estar. Mas quando Jesus chega, a sua luz, ela ilumina a gente, trazendo alegria. A luz, ela indica isso, traz vida, é o dia, né? Logo após a noite vem o sol e ilumina, e a gente tem aquele dia que o Jonathan tanto fala aqui, né? Na escola bíblica, né? Ele sempre fala ali, olha que dia bonito lá fora, o sol e tudo mais. Porque é isso, né? A luz, ela traz alegria para a gente, mas ela é reveladora também. Nós queremos um Salvador que cure as tristezas do nosso coração, mas a gente às vezes não quer um Jesus que critique os nossos ídolos. A gente, no nosso cotidiano, né, isso aparece quando o Evangelho ele vai começar a expor o nosso coração, os nossos pecados escondidos, os nossos vícios emocionais, as nossas fugas das responsabilidades, a nossa necessidade de controlar todas as coisas. Cristo, de fato, consola o nosso coração. Cristo, de fato, traz alegria para o nosso coração. Ele é a luz que aquece o nosso coração. Mas Ele também nos chama à renúncia. A renúncia de quem nós somos, de quem nós temos, e essa entrega voluntária, para que Ele, sim, agora seja o Senhor também das nossas vidas. Às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas acontece muito isso de a gente, às vezes, ir para a Bíblia, né, para a palavra do Senhor, a gente vai fazer alguma leitura buscando algum tipo de conforto na palavra, e a gente, às vezes, se depara com textos que confrontam a gente. Então, muitas vezes, por exemplo, em situações de conflito, às vezes você vai buscar na Bíblia um versículo, um texto, uma palavra que traga conforto para você. E às vezes o que você vai encontrar é, na verdade, um confronto sobre orgulho, por exemplo, sobre amargura, sobre a nossa incapacidade de perdoar os outros. Então, quantas vezes a gente quer ler a Bíblia com esse olhar de eu quero que Deus esteja a meu favor e prejudique as pessoas que me prejudicaram.
E aí a gente vai para a palavra e de repente o texto que você lê é, na verdade, assim, perdoe quem te ofendeu. Aí você fala, não, não é possível. Não, não. Eu queria consolo, não um confronto. Mas é isso que a luz faz. E a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e ela é poderosa para gerar essas transformações em nossa vida. A luz de Cristo, ela não nos humilha, mas ela nos liberta do que nos aprisiona no escuro. Então, se você se sente vivendo, escondendo coisas, se há áreas escuras no seu coração, sombrias, Jesus, ele convida você a vir para a luz. E talvez você vai ver coisas no seu coração que não são tão bonitas assim, mas isso faz parte do processo de cura, de libertação, porque a libertação dos problemas não tem a ver com a gente esconder eles e deixar eles para lá. Tem a ver com trazer eles para a luz, para que, de fato, a obra seja feita em nosso coração. E, por último, a dor, ela também nos prepara para a plenitude, é isso que o texto mostra aqui. Há uma palavra muito dura e estranha aqui, né, de Simeão, para a Maria, porque ele vai falar para ela que uma espada iria atravessar a sua alma. Essa é uma palavra dura, essa é uma palavra difícil. Ao mesmo tempo que Maria está ouvindo palavras maravilhosas a respeito do seu filho, né, do seu nenê, ela ouve também essa palavra dura, de que sofrimentos lhe aguardavam. Pelo fato de ela amar Jesus, amar esse filho, ela sentiria a amargura também de ser ferida quando alguém ferisse, né, aquele que ela amava, porque esse era o destino do menino Jesus. O texto fala, todo mundo fala, os pastores quando encontram Jesus. Semana passada a gente falou a respeito dos magos, né, que visitaram Jesus, e a palavra é exatamente essa, eles foram para adorar Jesus, esse era o objetivo deles, nós queremos adorá-lo. Por quê? Porque ele é o Salvador. E os pastores também falaram, hoje nasceu, né, o anjo falou para os pastores, hoje nasceu na cidade de Belém o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Então, essa ideia de salvação é muito bonita, mas a redenção, ela não viria sem sofrimento, porque para Jesus se tornar o Salvador daqueles que creem, ele deveria sofrer, deveria morrer. E para uma mãe, né, não deve ser agradável, mesmo crendo e sabendo, né, que o seu filho ressuscitaria, mas é doloroso, né, para uma mãe presenciar o sofrimento dos seus filhos. E essa é uma palavra específica para ela. Agora, de certa forma, isso também nos diz respeito, porque de várias formas e de várias maneiras, talvez nós também estejamos experimentando como que espadas atravessando a nossa alma, o nosso coração. Talvez hoje você está se sentindo assim. De repente, alguma coisa machucou você, alguma espada aí, que pode significar perdas inesperadas, pode significar doenças, pode significar traições, frustrações profundas, sonhos que se desmancharam por algum motivo. E aí a gente faz aquela pergunta, né, que o mundo inteiro faz. Como é que pode Deus existir e ao mesmo tempo a dor existir? Se Deus é bom, se Deus me ama, por que eu sofro? Volta e meia a gente está circulando essa pergunta, né? Porque se Deus me ama, Ele não deveria evitar que eu sofresse? Se Deus me ama, por que coisas ruins acontecem? Ou se Deus me ama, por que Ele não dá o que eu estou pedindo? Né? E essa é uma grande questão da vida, né? Será que pode haver mal, dor no mundo e ao mesmo tempo Deus? Mas Simeão, ele anuncia algo precioso aqui para a gente, que no reino de Deus, a dor, sofrimento não é sinal de abandono, mas é um sinal de lapidação. A espada não mataria Maria, apesar de lhe trazer muito sofrimento. Mas essa palavra aqui era para preparar o coração dela, para ela compreender a profundidade do amor de Deus. Porque
Maria sentiria dor em perder o seu filho, mas ela aprendeu assim que foi o próprio Deus que entregou o seu filho. Ninguém tem maior amor do que aquele que entrega a sua vida. E Deus entregou o seu filho. O filho ele não era de Maria apenas, mas era de Deus. O Filho de Deus morreu, né, para salvar pecadores como eu e você, mas que creem no seu nome. E a espada que não matou ela, mas ajudou ela a compreender, né, com profundidade essa lição aqui de maturidade, né, que o sofrimento não significa que Deus nos abandonou, mas significa que Deus está trabalhando em nós. Ele está trabalhando no nosso coração. E talvez, né, você seja uma pessoa que está nessa condição. Talvez você tenha orado, talvez você tenha chorado diante do Senhor, né? Às vezes a gente tem pessoas que sofrem, né, as mazelas da vida normal, talvez alguém que perde o emprego. E esse alguém que perde o emprego, de repente, ele percebe que o fato dele perder o emprego ajudou ele a aprender a depender de Deus. Sempre existe esse lado positivo nas coisas. Depende muito da perspectiva com a qual a gente vê e lê a vida. Mas situações ruins, elas sempre são lições de Deus para a gente. E o objetivo de Deus nunca é nos abandonar ou nos destruir, mas é nos ensinar, nos capacitar e que a gente, né, aprenda a depender do Senhor. A espada que fere o coração é a mesma que a alma encontra a paz, né? A espada que fere o coração é a mesma que faz a alma encontrar a paz que Cristo oferece. Eu acho muito interessante isso porque a gente tem falado muito aqui que o Natal, né, ele é um tempo de paz. E Jesus é a paz, o príncipe da paz. E a gente encontra paz para a gente viver, mas Simeão aqui ele ensina uma lição muito interessante para a gente. Você imagina que Simeão, ele pega no colo, ele está ali segurando Jesus, que é o criador e sustentador de todo o universo. E ele pega aquela criança e a fala dele é a seguinte: agora eu posso morrer em paz. A gente quer viver em paz, não é verdade? Alguém aqui já orou para morrer em paz? Já? Né? A gente não faz essa oração, Senhor, eu posso morrer em paz já, né? Não está na hora ainda. Mas o que é interessante é isso, é que Simeão ele vê em Jesus e ele experimenta essa paz que ela excede todo o entendimento. A ideia é que a partir do momento em que ele encontrou Jesus, ele já sabia que ele tinha tudo que ele precisava. E aí a gente consegue, por causa de Jesus, a gente consegue perceber que a paz, ela nos torna invencíveis. Alguém que tem paz não tem medo da morte. Alguém que tem paz, ele pode morrer em paz, assim como viver em paz. Né? E Simeão ensina essa lição para a gente. Ele segura Jesus e ele declara que está pronto para partir. Quem encontra Cristo descobre que a vida faz todo sentido. Quem encontra Cristo também aprende que a morte ela perde o seu terror. Simeão ele lembra para a gente que a maior realização humana não está nas conquistas, está nos encontros. E é muito interessante isso na Bíblia, porque quando você vê no Novo Testamento pessoas que tiveram a sua sorte mudada, elas são pessoas que não obtiveram conquistas, e por causa dessas conquistas agora elas são mais felizes. As pessoas mudaram e elas se tornaram felizes porque elas encontraram alguém. E o Evangelho ele se trata exatamente disso. É por isso que o Evangelho ele não oferece para a gente riquezas, ele não oferece para a gente as benesses da vida. Se alguém está falando que você vai vir para Jesus e você vai ficar rico, está te enganando. Porque o Evangelho não tem a ver com você conquistar coisas, mas com você conquistar alguém e ser conquistado por alguém.
Então, o Evangelho diz respeito a relacionamentos, a um encontro verdadeiro com Jesus, que depois vai desembocar aí nas nossas relações uns com os outros também. A vida, ela só se organiza, queridos, quando nossos braços se fecham ao redor de Jesus. Essa é a ideia. Quando Simeão abraça aquela criança, quando ele pega Jesus nos seus braços, a vida dele se organiza de tal maneira que ele fala: eu posso partir em paz agora. E claro que isso daqui é simbólico, né? Abraçar Jesus, mas essa é a ideia, você se entregar, é você encontrar Jesus, é você se lançar para Ele. Até porque, qual alternativa você tem? Talvez você já buscou respostas em vários outros lugares e você não encontrou e nem vai encontrar. A gente vai encontrar paz para o nosso coração quando a gente encontrar Jesus. E eu encerro aqui com algumas aplicações práticas para a nossa vida. A primeira delas é, eu gostaria de incentivar você a perseverar na espera. O que eu faço enquanto Deus não me responde? Espera. E enquanto espera, continue acreditando. Porque Deus é fiel. Porque Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre as suas promessas. E a promessa de Jesus para nós é que se nós buscarmos o Senhor, se nós aguardarmos por Ele, nós seremos encontrados. A salvação e o encontro com Jesus é o maior presente que a gente pode ter. Ore, busque e confie, mesmo quando Deus parecer estar em silêncio com você. Vamos lembrar que Deus, ele nunca chega atrasado, ele sempre chega na hora certa. Segunda aplicação aqui é: aceite o confronto amoroso da luz de Cristo. Peça a Deus que revele o que precisa ser transformado no seu coração. Faça esse tipo de oração. Senhor, o que eu posso melhorar? Onde eu tenho que melhorar? Me mostre aí as arestas da minha vida, me transforma, me ajuda. É assim que a gente é transformado, né? Caminhando em oração, em arrependimento, né? Quando o Senhor nos confrontar por meio da sua palavra. E por último, interprete as suas dores pela ótica da cruz e não pela ótica do desespero. A espada de hoje pode ser a preparação para uma obra graciosa maior para amanhã. Então, às vezes, a gente está sofrendo hoje, a gente está angustiado hoje e a gente começa a desesperar hoje. Mas a ideia aqui é que quando a gente olha pelo prisma da cruz, a gente tem uma postura diferente. A espada que hoje, às vezes, atinge o nosso coração, que nos faz sofrer, ela está nos preparando para que graça maior seja experimentada amanhã. E talvez, né, nesse Natal, você chegou não como você gostaria de chegar, né? Talvez a gente chegou em mais um Natal e muitas coisas que você imaginava, muitos sonhos que você tinha, talvez não foram concluídos. Talvez você está chegando nesse Natal com uma espada atravessada no seu coração. Talvez problemas que você gostaria que já tivessem desaparecido até o Natal não desapareceram. Mas lembre-se, o que nós precisamos não é dos nossos problemas resolvidos. Nós precisamos de paz. E a paz nós encontramos com Jesus. Ele é o príncipe da paz, Ele é o Salvador, Ele é aquilo que nós precisamos. Que essa palavra ela ecoe no seu coração, né, durante todos os dias da sua vida. E que você persevere, continue crendo, continue acreditando, continue orando, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado para você. Continue orando, continue crendo, porque no tempo adequado, no momento certo, Deus vai responder a sua oração. Nós queremos assim, amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós agradecemos
por sua palavra, ó Deus, por este momento de reflexão. E que encontro maravilhoso a gente percebe aqui que Simeão teve. Ele aguardou a vida inteira confiando numa palavra que ele havia recebido. Talvez ele tivesse pensado que essa resposta chegaria mais rápido, mas no final das contas, para ele não importou o tanto que demorou. O importante foi que a resposta chegou. E quanto ele cresceu, quanto ele aprendeu, quanto ele amadureceu neste processo de continuar crendo e acreditando. E nós também, Deus, às vezes nós temos essa influência cultural onde nós achamos que as coisas e as respostas do Senhor, elas precisam ser rápidas, imediatas. Mas o Senhor sabe o melhor momento para nos responder, o Senhor sabe o melhor momento de nos presentear com as bênçãos que o Senhor mesmo prometeu. Mas que, Deus, neste Natal a gente esqueça dos presentes, esqueça das bênçãos que a gente tem buscado, que a gente foque no que realmente importa, que é o Senhor Jesus, nosso Salvador. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Não é conquistarmos coisas, mas é nos encontrarmos com Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia, nos ajude, Deus, a encontrá-lo e nos mantenha perto do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando nosso culto.